Boa noite. O Parlamento está de regresso depois das férias de verão. Durante os próximos 6 programas vamos ter como convidados os presidentes ou vice-presidentes dos grupos e representações parlamentares da Assembleia Legislativa Regional dos Açores. O objetivo é, quando estamos a meio desta legislatura, fazermos o balanço de como tudo está a correr nestes 2 primeiros anos e quais são as preocupações para os próximos 2. Para começar esta ronda de entrevistas, é nosso convidado, o deputado do PPM, Paulo Estevão, e líder regional do partido. É deputado há precisamente 6 anos, há uma legislatura e meia, e é precisamente sobre isso, muito boa noite, que vamos começar a falar. O PPM foi um dos partidos que também beneficiou com esta abertura de mais partidos na Assembleia Regional. Que balanço é que o Paulo Estevão faz destes 6 partidos na Assembleia? Aumentou o debate, aumentou também a troca de ideias no Parlamento? Muito boa noite a todos os nossos telespectadores. Devo começar por dizer que o Partido Popular Monárquico não beneficiou da nova legislação eleitoral, na medida em que eu fui eleito pelo Círculo de Ilha. Sim, sim. E, portanto, nesse sentido, se não tivesse sucedido a alteração eleitoral que criou o Círculo de Compensação e que aumentou o número de deputados de 52 para 57, o PPM teria sido eleito na mesma. Os 2 partidos que beneficiaram dessa alteração da legislação eleitoral foram o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português. De qualquer das formas, eu considero que basta consultar as estatísticas e o histórico da atividade parlamentar. O número de diplomas que entraram e que passaram a entrar com regularidade na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores é muito mais significativo. E o debate é muito mais intenso, até porque temos mais setores ideológicos e partidários representados. A atividade parlamentar aumentou muito, em determinadas áreas mais que duplicou. E, portanto, nesse sentido, eu considero que os açorianos beneficiaram do aumento do número de partidos no Parlamento dos Açores, porque agora há muito mais matérias a serem discutidas, há muito mais iniciativas, há muito mais atenção a todos os pormenores da nossa vida coletiva e há muito mais iniciativas. E, portanto, nesse sentido, eu considero que tem sido muito positivo do ponto de vista do debate político. É um debate político que é muito mais intenso, é um debate político em que o Governo Regional tem que explicar com muito maior assiduidade as suas políticas, até porque todas as forças políticas têm capacidade regimental para colocar o Governo a responder sobre muitas questões e sobre fiscalização das diversas forças políticas. Portanto, considero que há claramente um benefício. Aumentou a produção e aumentou a qualidade também, em seu entender? Na minha perspectiva, o que tem vindo a suceder é que, da parte dos diversos partidos, há uma preocupação que abrange um maior número de temas e, em termos de qualidade, evidentemente que nós temos deputados que são bons deputados, outros deputados que não são tão bons, uns que trabalham mais, outros que trabalham menos, como em todas as atividades, mas eu penso que não quero ser deselegante e comparar a qualidade do trabalho parlamentar desenvolvido atualmente e dos deputados, do ponto de vista do empenho e da produtividade e da qualidade desse trabalho com períodos anteriores, até porque não tenho dados objetivos sobre essa matéria e não quero cometer essa deselegância. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de algumas figuras que desapareceram. Havia, sobretudo, aquelas no período antes da Ordem do Dia, no chamado período antes da Ordem do Dia, havia aquelas intervenções de ilha que eram acompanhadas, sobretudo, por aqueles que tocavam nas suas ilhas. O senhor é da Ilha do Corvo. Ainda a semana passada queixava-se precisamente de ter uma intervenção há algum tempo preparada e nunca ter pedido fazer, porque há figuras que se eternizam, interpelações ao Governo, que, sobretudo, que se sobrepõe, a nível do regimento, que se sobrepõe a tudo isso. Não se perdeu também um bocado essa figura do deputado de ilha e vamos a questões mais abrangentes? Eu considero que tem razão. Ou seja, esse debate de ilha é um debate absolutamente essencial.
Nós representamos um conjunto de populações que têm problemas comuns a todos os açorianos, mas depois cada sociedade tem problemas específicos que são da competência do Governo Regional e, portanto, esses problemas têm que ser diferenciados porque são abordagens diferentes. Há quem tenha museus, há quem não tenha ainda essa oportunidade de defender o seu património e preservar o seu património cultural, há quem tenha problemas a nível da agricultura com determinadas produções, outras ilhas têm outro tipo de produções, portanto há problemas muito diferentes e este debate tem que ser diferenciado e tem que ser feito um debate a nível de ilha. E esse debate, tem toda a razão, perdeu-se, porque evidentemente há muito menos tempo disponível na medida em que são 6 forças políticas e, portanto, há um conjunto de instrumentos regimentais que acabam por provocar a diminuição do tempo disponível e também outras questões que se têm vindo a colocar, que muito deste tempo neste momento é ocupado por votos. Ou seja, há uma proliferação de votos em relação dos votos de pesar, o voto de congratulação, em relação a vitórias desportivas, tudo isso são temas com certeza importantes, mas não são temas de debate político. E há muitas manhãs que se perdem com esse tipo de votos e com esse tipo de procedimentos. O que eu considero é que o Parlamento deve prolongar, como tenho vindo a defender ao longo destes 6 anos, deve prolongar o seu período de funcionamento, aproveitando também segunda-feira, porque, como se sabe, os trabalhos parlamentares só começam na terça e devem concluir-se ou na quinta ou na sexta-feira de manhã. Eu penso que é evidente que temos que aproveitar toda a semana, de segunda a sexta, e porque temos mais forças políticas, porque a vida é cada vez mais complexa, porque o número de petições, por exemplo, aumentou exponencialmente. Nós, neste momento, eu notei também esta diferença nos últimos 6 anos. Eu tinha um determinado pedido de audiências, neste momento tenho um conjunto de audiências a que eu não consigo sequer responder, quer presenciais, quer por escrito, e, portanto, neste momento a atividade parlamentar está a aumentar muito. E nós continuamos a ter um período limitado do funcionamento do plenário. É evidente que funciona a nível das comissões, mas estas questões de debate político têm que ser realizadas no plenário e, portanto, não é possível continuar a sustentar, como alguns sustentam, nomeadamente o Partido Socialista, que é quem tem vindo a impedir o aumento do período de funcionamento dos plenários na região autónoma dos Açores. Não é possível continuar a sustentar que só devemos reunir o plenário à terça, à quarta e à quinta e, às vezes, na sexta-feira de manhã. Não, é necessário aumentar, até porque nós estamos cá e, portanto, não há um aumento da despesa, no sentido de que todos os deputados aqui estão. É evidente que argumentam alguns que é necessário reunir os grupos parlamentares, as representações parlamentares. Bom, têm que reunir-se e debater essas questões. Bom, têm que o fazer noutros períodos, utilizando as novas tecnologias, utilizando os tais períodos em que podem reunir os grupos parlamentares, aí é que devem debater as questões do ponto de vista legislativo e da organização. Agora, o que é necessário é realmente aumentar o período de funcionamento do plenário, de segunda a sexta-feira, que não aumenta as despesas de funcionamento, aumenta o trabalho, a exigência, mas a complexidade e o aumento da produção legislativa obriga a que essa resposta seja feita, porque é necessário, como bem dizia, recuperar essas questões de ilha. Eu, por exemplo, tenho consciência que sou dos poucos deputados que neste momento tenho muitas iniciativas sobre a Ilha do Corvo e mesmo na semana passada fiz uma intervenção que 90% dessa intervenção foi ligada também à Ilha do Corvo. Eu aproveito sempre que tenho disponibilidade e aproveito as diversas figuras regimentais para discutir questões de ilha e também questões regionais. Tento dividir o meu trabalho para fazer estas duas coisas. Há quem diga que também o regimento ainda não foi adaptado a esta nova realidade da Assembleia. Concorda? Eu considero que neste momento a questão não se relaciona com o regimento, porque quando eu aqui cheguei, o tempo para o debate e tempo para a intervenção de uma representação parlamentar ou um grupo parlamentar é ilimitado. Ou seja, o deputado podia inscrever-se às vezes que quisesse, poderia demorar o tempo que quisesse para participar num determinado debate parlamentar. Agora está limitado a 10 minutos. Isso já estava previsto no regimento que isso pudesse acontecer, ou seja, que o tempo se restringisse, no caso das representações parlamentares, apenas a 10 minutos. E não é isso que tem vindo a resolver o problema. É realmente o facto de não existir muito tempo. Eu vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, no âmbito da discussão do plano e orçamento,
as representações parlamentares têm 12 minutos. 12 minutos para abordar um documento gigantesco com centenas de opções do ponto de vista orçamental e em que nós não temos, pura e simplesmente, tempo para abordar estas questões. Portanto, o aumento do número de partidos, mais 2 partidos em média, porque em média o Parlamento dos Açores teve quase sempre 4 partidos, mais 2 partidos não é significativo. Não foi esse o fator que fez com que, ou que faz com que os debates de ilhas não se façam. O que é significativo é a exigência da comunidade açoriana no sentido de são pedidas mais iniciativas, são pedidas é pedido um trabalho muito mais profundo a todos os deputados e partidos políticos e estas questões regionais têm vindo a ocupar muito tempo e não fica o tempo para o debate de ilha. E é fundamental, porque na base da nossa vida coletiva estão as realidades de ilha que têm que ser debatidas. A nível de preocupações, ainda a semana passada manifestou uma preocupação que é a questão da limitação do número de deputados aqui na Assembleia Regional. Se não for alterada a lei, pode crescer ainda mais, estamos em 57, pode crescer ainda mais o número de deputados na Assembleia. Sim, aumenta para 64. Exatamente. Num período de crise política, e isto não é um discurso populista, porque, de facto, evidentemente que para os partidos políticos mais pequenos, se aumentar o número de deputados, o número de votos que é necessário para eleger mais deputados é menor. Mas eu, nestas questões, tenho sentido de responsabilidade. Para já, a minha experiência parlamentar de 6 anos no Parlamento diz-me que o número ideal de deputados não deveria superar os 40, 45 deputados. É o número necessário para o trabalho parlamentar que existe. Depois, não faz sentido, num período de crise e num período em que são pedidos tantos sacrifícios às populações, o número de deputados aumente de 57 para 64. Porque se tivermos eleições amanhã, por qualquer circunstância, uma crise política nos Açores, qualquer questão relacionada com a liderança, com o Presidente do Governo Regional, que queira antecipar eleições, como já sucedeu, por exemplo, na Madeira, o que acontece é que nós vamos eleger 64 deputados. Portanto, neste momento, a legislação implica este aumento do número de deputados. Eu penso que esta questão é uma questão que eu considero grave, que provocaria um desprestígio tremendo ao sistema político dos Açores. Ninguém compreenderia uma coisa destas. E, de facto, na legislatura anterior, o PPM foi quem tomou a iniciativa, em primeiro lugar, de tentar impedir o aumento do número de deputados, porque isto já podia ter acontecido na legislatura anterior, e o que aconteceu é que conseguimos limitar para 57 deputados. O PCP, na altura, exigiu que aquela solução fosse uma solução temporária e, portanto, que caducasse logo no final da legislatura. A verdade é que, neste momento, voltamos outra vez a ter o mesmo problema. Por isso mesmo é que nós apresentámos, no decorrer da atual legislatura, uma proposta para diminuir o número de deputados de 57 para 41, que não teve apoio, e a seguir tentámos reunir os apoios para que, pelo menos, o número de deputados se fixasse nos atuais 57. Não é a nossa solução é reduzir para 41, mas tentar que existisse este nível de responsabilidade. E devo lhe dizer, eu não compreendo como é que partidos de outra dimensão, com maior dimensão, não se preocupam com esta questão. Tem que ser um partido de pequena dimensão, que tem este sentido de responsabilidade, este sentido de Estado, que se preocupa com a manutenção do prestígio das instituições. E para isso é necessário que o número de deputados tenha alguma correspondência com aquilo que é a nossa demografia e aquela que também são as necessidades do nosso Parlamento. E a nossa população nos Açores não tem vindo a crescer. Portanto, não se justifica e o que eu não compreendo é que a Assembleia da República tenha há mais de um ano este diploma congelado e que os grandes partidos na Assembleia da República não aprovem e não votem este diploma. Porquê é que acha que os grandes partidos não têm interesse em manter ou aumentar o número de deputados? Os grandes partidos fazem contas e neste momento o que acontece é que publicamente toda a gente acha e toda a gente diz que acham que o número de deputados no Parlamento dos Açores é excessivo. Mas veja bem, quando se é que apresentar uma proposta concreta? Para além da retórica, ou seja, apresentar uma proposta ao povo dos Açores, ao Parlamento dos Açores, uma proposta concreta. Nós temos esta proposta. É muito fácil.
dizer que consideram excessivo, mas depois não fazem nada. E têm o dever de apresentar uma proposta concreta. Só o PPM é que apresentou esta proposta nesta legislatura e o ano passado, na legislatura passada, fomos nós que apresentámos também. Portanto, eu acho que estão a fazer as contas e estão a ver a quem é que beneficia o aumento do número de deputados. Eu penso que se a opinião pública, não podemos só nós, o PPM, preocupar-nos com esta questão. Se a opinião pública pressionar e perceber o que é que está a acontecer, aí acontece a mesma coisa que aconteceu no final da legislatura passada, em 2012, é que, com a pressão da opinião pública, os partidos, pelo menos, congelaram o número de deputados. E é isso que tem que ser feito. O que é que lhe leva a dizer que 40 a 45 deputados é o número ideal de deputados para a Assembleia Regional? Já reparou que há alguns deputados que ainda não falaram nesta legislatura uma única vez? Já reparou que o trabalho parlamentar que é dado, é atribuído a alguns deputados, é muito diminuto. E que o número de intervenções é muito diminuto também. Ou seja, do ponto de vista do trabalho parlamentar, o que sucede é que nem todos os deputados estão muito ocupados. Alguns até não estão ocupados de todo. E, portanto, nesse sentido, eu considero que é evidente que com um número mais reduzido de deputados, e eu, pelo que verifico em termos de atividade, em termos de comissões e de plenários e de relatórios, o que verifico é que nós necessitamos de menos 15, 16, 17 deputados, não iria subcarregar o trabalho que os deputados atualmente já desempenham. O que acontece é que os partidos têm pessoal político e têm necessidade de pessoal político e, portanto, a Assembleia pode resolver uma parte desse problema. Depois, a nível do Partido Socialista, o que se vê é que os institutos públicos, a administração regional também serve de reservatório, depois a colocação de adjuntos diversos e de pessoal político. Ou seja, há um conjunto enorme de pessoas que só se dedicam à política a tempo inteiro e que o seu sustento depende da atividade política. E isto não pode suceder. A nossa classe política é enorme. Nós temos que ter menos deputados, nós temos que ter menos nomeados no governo e como adjunto ou como assessor. Nós temos que ter muito menos gente a depender da política, porque depois quem é que paga? São os contribuintes, os agricultores, os pescadores, os comerciantes, as pessoas que têm que pagar os seus impostos para suportar um pessoal político que é excessivo. A política e a democracia custa dinheiro, mas nós temos que ter consciência de que a nossa sociedade não pode ser subcarregada com um sistema político muito caro e que implique a subsistência de muita gente. Nós temos que ter as pessoas que são necessárias. E atualmente o número de deputados e toda a classe política é claramente excessiva nos Açores, muito excessiva. E é um cargo, um fardo, é um fardo muito grande para os contribuintes dos Açores. Temos, ao longo deste programa e desta entrevista, feito já um pouco o balanço do que foi a sua atividade como deputado e quais são as suas opiniões a propósito do regimento e do trabalho da Assembleia. Eu queria agora que falássemos um pouco destes 2 últimos anos, dos 2 anos que passaram. Temos um novo governo, um novo presidente. Teve antes com Carlos César, agora está com Vasco Cordeiro. Quais são as diferenças que nota? As diferenças são significativas do ponto de vista da personalidade, mas não são nada significativas do ponto de vista do funcionamento e das opções políticas do Partido Socialista e do Governo Regional. Eu considero que o Presidente Vasco Cordeiro está claramente condicionado por uma máquina do Partido Socialista enorme, que tem vindo a crescer, e que condiciona o seu posicionamento e as suas tomadas de posição. O que se verifica é que, em termos de políticas, o Dr. Vasco Cordeiro não tem diferenças significativas, por simplesmente tem muito menos dinheiro do que o Carlos César teve. O Carlos César praticamente governou até ao início da crise, ainda tinha acesso aos fundos europeus e estes últimos 2 anos é um período em que a região passou por dificuldades económicas muito grandes e também uma conjuntura internacional muito grave.
coisa que o Carlos César não teve que enfrentar. E, portanto, há uma conjuntura diferente, há uma diminuição brutal também do investimento público, nomeadamente, por exemplo, na construção civil, em que esse investimento diminuiu em 60%, mas essa diminuição não tem a ver com o facto de o Vasco Cordeiro ter opções diferentes do Carlos César. O que aconteceu foi que tem menos disponibilidade financeira, dadas as circunstâncias económicas que o país e a região estão a viver. Eu diria também que se nota que o ex-presidente continua a ter um poder imenso, uma influência imensa, ou seja, o Carlos César não saiu, continua a ser o presidente honorário vitalício do PS Açores e que continua a influenciar claramente as decisões nos Açores. E, portanto, nesse sentido, eu considero que não há aqui verdadeiramente um começar de novo. Há aqui uma continuidade de um partido que está no poder há 18 anos, vai completar no final desta legislatura 20 anos, ou seja, o mesmo tempo que o PSD esteve no poder, 20 anos também, e há aqui claramente um desgaste, uma máquina política que não para de aumentar, uma máquina administrativa dominada pelo Partido Socialista que não para de aumentar e que sufoca o crescimento económico da região, sufoca a iniciativa privada e que neste momento condiciona o futuro dos Açores claramente. Os Açores necessitam de alternância política, os Açores necessitam que este ciclo de maiorias absolutas termine e que sejam implementadas novas políticas com novas personalidades. Veja bem, mesmo os deputados ou os governantes que abandonam os locais, que têm vindo a desempenhar nos últimos anos, o que acontece é que nós verificamos que é uma espécie de dança de cadeiras. Quem era deputado passa a ser membro do governo, quando se deixa de ser membro do governo passa a deputado, se deixa de ser deputado passa a adjunto, se deixa de ser adjunto passa a ser assessor e, portanto, são sempre os mesmos que ocupam estas posições, sendo que estes mesmos recebem um incremento todos os anos de novo pessoal político. E, portanto, isto é insustentável, é asfixiante para a sociedade açoriana e é evidente também que o Partido Socialista aprendeu a ganhar as eleições e, portanto, há uma projeção do investimento público, como eu dizia a semana passada, há uma projeção do investimento público que não é racional, não se aposta realmente em setores agrícolas que são significativos, ou das pescas, ou da inovação tecnológica, não há uma aposta racional. Nós observamos o orçamento e observamos as opções do Governo Regional e que não verificamos que existe ali nenhuma racionalidade. O objetivo de ganhar eleições e, portanto, as tomadas de decisão e o investimento são direcionados no sentido de é necessário contentar aquela clientela específica, pois vamos investir aqui. É necessário crescer eleitoralmente nesta ilha em específica em que o partido está a ter algum declínio, pois vamos investir aqui. Todas as decisões estratégicas têm um único objetivo, que é a manutenção do poder. E é muito difícil vencer esta máquina partidária, esta máquina eleitoral. No próximo mês de novembro vamos voltar a discutir o plano de orçamento agora para 2015. Neste momento, quais são as suas preocupações quanto aos investimentos públicos e o orçamento para o próximo ano? Bem, eu devo dizer que tenho uma enorme preocupação do ponto de vista do desemprego e das dificuldades que os açorianos estão a passar e também as dificuldades que se vivem em setores como a saúde ou a educação. E, portanto, nesse sentido, o que eu espero é que desta vez seja possível ter uma opção, um leque de opções que de facto apostem no crescimento económico da região e que dê uma resposta eficaz a dois setores que são dois setores absolutamente essenciais, que é a saúde, que neste momento os cuidados médicos que são prestados aos açorianos são cada vez mais deficitários. Existem 40 mil açorianos sem médico de família, há uma enorme dificuldade em ter acesso aos cuidados de saúde, as listas de espera que aumentam todos os meses e, portanto, há aqui a necessidade de fazer um investimento nesta matéria, uma reorganização e dar uma resposta eficaz. A educação, que é o futuro, qualquer sociedade que queira apostar no futuro tem que ter uma aposta inteligente, uma aposta decisiva no setor educativo. E o que nós verificamos é que os alunos dos Açores, através dos exames nacionais no âmbito do ensino secundário e básico, é perceptível esta realidade. Os alunos dos Açores estão a ter os piores resultados do país e um dos piores da Europa. E, portanto, isto repete-se todos os anos e não está a melhorar.
todos os anos os nossos resultados comparativos pioram. E, portanto, isto é inimaginável. É um problema tremendo. Nós temos que superar esta questão e isto só se faz através da formação de recursos humanos e não através da construção sucessiva de escolas que são construídas numa lógica faraónica e que têm custos de manutenção tremendos. E, portanto, há que redirecionar aquelas que são os nossos recursos do ponto de vista do investimento para a formação das pessoas e para uma melhor estruturação do sistema educativo. E, portanto, há aqui claramente uma situação em que nós temos que investir e nós temos que mudar esta realidade. A educação tem sido das suas preocupações ao longo destes 6 anos. Tem acusado mesmo o Governo Regional, e há pouco estava a falar aí nos resultados, de não ter sabido, pelo menos, tratar a educação dos açorianos como deve ser. Sim, essa é uma questão evidente. Eu há muitos anos que falo nisto, porque eu antes de passar a desempenhar estas funções de deputado, fui presidente de uma unidade orgânica nos Açores, de uma escola, e, portanto, durante este período tenho acompanhado esta problemática e isto é absolutamente assustador. É que nós temos resultados piores que qualquer zona do interior do país, e nós estávamos à frente, nós temos resultados piores que a Madeira, que estava muito atrás, e, portanto, nos últimos anos, esta situação tem vindo a piorar todos os anos e não é possível conquistar o desenvolvimento se não tivermos os melhores alunos, se não tivermos os melhores recursos humanos. E nós não temos, porque o Governo não tem tido as opções corretas, não tem tomado as opções corretas a nível da formação de recursos, a nível da organização dos sistemas escolares, a nível da motivação dos profissionais, a nível do envolvimento das famílias, a nível da preparação escolar que é ministrada aos alunos. Há todo aqui um conjunto enormíssimo de problemas que eu chamo a atenção há muitos anos e, finalmente, a partir do momento em que foi desmantelado o sistema de provas regionais que impedia que fossem medidos os resultados nacionais e os resultados regionais em relação ao contexto nacional e ao contexto internacional, a partir do momento em que este sistema foi desmantelado e quando começámos a comparar resultados, verificámos que temos um atraso, pelo menos de uma década, em relação a outras regiões do país. Estamos praticamente no fim desta entrevista. É um deputado de Ilha, como já referiu, é um deputado do Corvo. Em relação ao Corvo, quais são as suas preocupações neste momento? Ou seja, se pudessem descrever uma obra que fosse fundamental para o desenvolvimento daquela ilha, qual é aquela obra que era fundamental para a Ilha do Corvo? Devo dizer que tenho um projeto de resolução que foi aprovado por parte do Governo Regional, e que foi apoiado no Parlamento por todos os partidos, que é de ampliação da Barra do Porto da Casa e a requalificação do Porto da Casa. Esse é um investimento absolutamente fundamental para o desenvolvimento da Ilha do Corvo. Mas devo-lhe dizer que tenho a noção de que foram feitas conquistas muito importantes para a Ilha do Corvo nos últimos anos, através da atividade parlamentar que tenho vindo a desenvolver. Por exemplo, estou tremendamente orgulhoso pelo facto de a minha proposta para que venha a ser construído um museu e salvaguardado o património cultural da Ilha do Corvo tenha finalmente passado ao fim de 2 reprovações. Ofereceu mesmo 3, uma casa. Ofereci mesmo uma casa para que isso se fizesse, para ver se envergonhava o Governo Regional e se eles tomavam de facto alguma decisão nesse sentido, porque era um património de uma ilha, um património cultural e histórico que se estava a perder da ilha mais pequena, mas que é uma ilha com uma riqueza cultural muito importante. A implementação do ensino secundário na Ilha do Corvo, importantíssima. As crianças tinham que sair com 14 anos sem serem acompanhadas pelos pais, porque o ensino, como se sabe, o ensino passou a ser obrigatório até aos 18 anos e, portanto, não havia opção nenhuma e estas crianças, sem aos 14, 15 anos da Ilha de Corvo, sem apoio, era tremendamente injusto e até perigoso nos tempos que correm e, obviamente, os pais estavam preocupadíssimos com esta situação. Depois também, obviamente, que há um conjunto de situações que têm vindo a ser resolvidas, mas há uma questão também que é fundamental, a questão da saúde, em que nós também temos um sistema de saúde na ilha que não funciona, que é injusto e que fundamentalmente tem que ter melhorias muito significativas a nível
do pessoal que ali presta serviço e a nível das infraestruturas que estão completamente obsoletas. Sr. Paulo Estevão, muito obrigado por ter estado aqui connosco e inauguramos assim este ciclo de entrevistas aos presidentes ou vice-presidentes dos grupos e representações parlamentares na Assembleia Legislativa Regional dos Açores. Estamos a meio de uma legislatura, vamos ao longo destes programas fazer então o balanço e perspectivar o futuro do que foram estes 2 anos e do que serão os próximos 2. Nossa convidada na próxima semana, Zoraida Soares, do Bloco de Esquerda. Boa noite, até para a semana.